Olá, estamos em mais um episódio do Cultura em Rede Podcast, que é o podcast da Secretaria de Cultura e Turismo da cidade de Anápolis, em parceria com a Câmara Municipal de Anápolis e a produtora Elive. É um prazer estar aqui nessa edição, ainda mais com um convidado muito especial, e agradecer principalmente à Câmara Municipal, em nome da presidente Andréia, em nome dela todos os vereadores, por esse apoio e por essa disponibilização, e ao nosso prefeito Márcio Correia por estar apoiando esse projeto e mais outros que existem dentro da Secretaria de Cultura. No episódio de hoje teremos um convidado especial. Recebemos o Juscelino Martins Polonial, historiador, professor, escritor, reconhecido por sua importante contribuição à preservação da memória histórica de Goiás e especialmente a nossa cidade, Anápolis. Autor de obras que se tornaram referência para a história regional, dedicou sua trajetória à pesquisa, ao ensino e à valorização do patrimônio histórico e cultural da nossa cidade e do nosso estado. Nessa conversa, vamos conhecer sua trajetória acadêmica e literária e refletir um pouco sobre a história de Anápolis, os desafios, a preservação da memória, do patrimônio e a importância da identidade cultural e o papel da sociedade na valorização da história para as futuras gerações da nossa cidade. Então esse podcast é para a gente ter esse registro das nossas personalidades da cidade de Anápolis, e o Juscelino, não menos importante, mas mais importante, do cenário patrimonial da cidade de Anápolis. É um prazer recebê-lo aqui em nosso podcast. Bom, o prazer meu estar aqui. Eu agradecer inicialmente o convite, e parabenizar por essa iniciativa, de estar sempre nesse trabalho de garantir que a memória da cidade esteja sempre viva, preservada, e mostrada à comunidade, que eu acho que é o mais importante. Exato. Muito obrigado pela presença do senhor aqui com a gente. E vamos começar falando da trajetória do senhor. Professor, como que surgiu esse interesse, por estudar história e aprofundar isso para a história de Goiás e para a história de Anápolis? Essa pergunta já foi feita algumas vezes, e eu costumo sempre dizer o seguinte: foi totalmente inusitado, porque eu era estudante de engenharia civil em 1983. Na época era a Universidade Católica, que é a PUC hoje, chamava Universidade Católica, e só tinha 2 cursos de engenharia no estado de Goiás, da Católica e da Federal. Como eu passei no meio do ano, então eu fui para a Católica. E no curso de engenharia civil eu fiz 1 ano e meio. Não tinha nenhum problema com o curso, mas a matéria que eu mais gostava do curso era a sociologia. Então, a matéria que eu ia com gosto, com vontade de essa aula é aula boa. Aí eu percebi então que a minha área era a área de humanas. E a partir desse momento eu saí do curso de engenharia e fui fazer o curso de ciências sociais. Então, aí, a partir desse momento começou a minha trajetória como pesquisador, porque a gente trabalha exatamente com essa área. E aí eu avancei mais, eu falei: olha, eu tenho que pesquisar o meu espaço. Isso quando eu tive essa noção de ter que pesquisar, eu tenho que pesquisar onde eu vivo. Aí vem a ideia de pesquisar Anápolis e Goiás. Porque, por exemplo, eu tive colegas que faziam pesquisa sobre o Egito. É muito bonito, mas não é a minha realidade. A minha realidade é Anápolis, é Goiás. Então, ou seja, eu tenho que pensar o espaço, porque me parece que fica mais interessante você conhecer o lugar onde você mora. Muito interessante essa percepção da importância de informações, sobre o nosso local, Exato. A gente ter informações e isso ter a consequência de construir uma memória, uma identidade, O que ao longo dessa trajetória, como pesquisador, escritor também, o que mais motivou o senhor a dedicar esses anos à preservação da memória da nossa cidade? Exatamente esse ponto, da gente associar a importância que você vê de preservar a memória e, ao mesmo tempo, você fazer disso uma profissão. Quer dizer, então eu tentei conciliar as duas coisas, Vou dar um exemplo aqui bem interessante. Aqui em Anápolis nós tínhamos 2 escritores muito conceituados, já falecidos, o seu Jábel de Oliveira e o Paulo Nunes Batista, 2 referências da cultura napolina, e eles escreveram um livro na década de 80, um livro que é bem dentro da sua área, um livro sobre a história da música em Anápolis, É um livro bem, assim,
Então, assim, esse tipo de leitura, eu estava começando a minha vida acadêmica, me encantava muito, assim, de saber que na Anápolis, na década de 20 e 30, você tinha o jazz aqui, que o pessoal está contando. Então, assim, eu achava aquilo fascinante. Como é que, né, dois senhores que eles não eram pesquisadores, eles eram literatos, né? Mas fizeram uma pesquisa muito boa, é um trabalho muito bom. E esse livro é um livro muito raro, poucas pessoas têm esse livro. Lá no Instituto Histórico nós temos um exemplar desse livro lá. Anápolis em Tempos de Música, é o nome certo do livro, Anápolis em Tempos de Música. Vermelha com um rapazinho. Exato, Então, assim, resgata ali coisas assim muito interessantes. Então, essa minha ligação tinha a ver com essa postura, com esse convívio com essas pessoas que tinham essa postura, né, de fazer esse trabalho. Então, eu sempre costumo dizer que o Paulo Nunes Batista foi uma grande influência na minha vida. O Paulo Nunes Batista, ele era um paraibano, mas radicou aqui em Anápolis, se não falha a memória, na década de 50. Uma vez ele me contou essa história, mas é 50 ou 40. Então, ele morreu aos mais de 80. Então, ele ficou aqui mais tempo em Anápolis. Ele fala, eu sou mais anapolino que paraibano, que fala para mim, né? Então, assim, o Paulo Nunes foi uma influência muito positiva na cultura, né? Porque ele era poeta e eu olhava aqui para também, então ele meio que me incentivava a escrever e tudo. Então, eu tive essa boa influência, digamos, do Paulo Nunes Batista, né? Tanto que quando depois é fundada tanto a ULA quanto a academia, o Paulo Nunes que estava por trás, entre outras pessoas, né? O Paulo Nunes. E eu fui para a ULA por conta do convite do Paulo Nunes Batista, estou lá há 26 anos, né? Então, assim, esse trabalho nosso, ele nasce do convívio. Então, a gente não nasce assim, né, é uma coisa mágica, mas a gente nasce, por isso que as relações humanas são importantes, né? Então, muito do que eu faço, do que eu produzi, eu tive esse início. Eu costumo dizer que essa professora de Sociologia me deu o pontapé inicial, lá na Católica. O Paulo Nunes foi outra influência importante. E eu tinha um tio que era um leitor assíduo, assim, aquele leitor que eu costumo dizer que era a única casa, quando eu era jovem, eu tinha ali 16, 17 anos que eu frequentava, que tinha uma biblioteca, eu achava aquilo, assim, diferente. Então, esse tipo influenciou muito a ler. Então, são influências que você vai pegando na carreira e aí você vai formando, né? Uma coisa que isso não é da noite por dia, né? Aí você também, claro, começa a colocar a sua personalidade naquele fato ali, né? Mas essas pessoas que passam pela vida da gente, marcam essas pessoas, elas, por isso que a educação é importante, quer dizer, ela modifica o comportamento das pessoas. Isso é uma verdade, isso não é um chavão, isso é uma realidade. Essas pessoas marcaram e mudaram a minha vida. Sim, você citou sobre música, eu estou muito interessado em ler esse livro, eu não conhecia. Até um músico aqui de Anápolis, o Reinaldo Reis, que já está há bastante tempo aí na estrada, sim, ele disse para mim exatamente que o início da música em Anápolis foi motivado muito pelo jazz e não pela música caipira como em outras cidades do estado, né? Exato, porque nós recebíamos, aí entra o importante de relacionar com a história. Anápolis é uma cidade que recebia muito imigrante, aí tem a ver com a questão da ferrovia, que vinha muito imigrante para cá e tudo, e aí você recebia um caldo cultural muito grande, né? E essa mistura tinha essa compreensão toda, né? De vários estilos culturais, musicais e tudo, né? Anápolis não é caipira porque ela não nasceu no campo, ela nasceu na cidade, né? Diferentemente das outras, assim, quando a gente fala assim na cidade, assim, porque geralmente a cidade elas nascem do campo, o campo vai formando a cidade. Nós nascemos na cidade. Exatamente. E aí na cidade a ferrovia foi fundamental, e aí esses imigrantes trouxeram a sua cultura, e com essa cultura desses imigrantes, né, nós tivemos essa diversidade, e a música é uma delas. E aproveitando esse tema da ferrovia, né, nós temos aí Anápolis nos tempos da ferrovia. O senhor aborda um período marcante para o município, né? Qual foi a importância da ferrovia para a transformação econômica, social e urbana da cidade de Anápolis? Pois é, veja bem, quando eu fui fazer esse trabalho é meu trabalho de mestrado, né? Aí naquela ideia, o que eu poderia pesquisar que fosse relevante, né? Para mim, claro que eu vou ganhar um título, mas que fosse relevante também para a cidade de Anápolis, onde eu moro, né? E na época eu li alguns textos, né, e mostrava que a ferrovia, por onde ela passava, e tanto podia ser em Minas, em São Paulo, no Rio, né, onde ela passava você gerava um foco de grande desenvolvimento, né, porque você atraía pessoas, você atraía investimentos, você atraía cultura, enfim, você vai da cultura à economia. Então eu pensei, bom, isso deve ter acontecido em Anápolis também. E aí fui pesquisar, e de fato aconteceu, né? Anápolis, nesse livro eu relato
que teve épocas na década de 40 e 50 que tinha mais imigrantes do que anapolinos, digamos assim, nativos, vamos colocar assim, né? Eu tenho uma tabela no meu livro que tem uma época que tinha 60% de imigrantes e 40% de anapolinos, não são anapolinos propriamente dito, né? Você vê como é que foi isso. Isso criou o que eu chamo de um caldo cultural. Então, por exemplo, a gente vê aqui uma herança árabe muito forte, ao ponto de a gente ter uma mesquita que representa a religião islâmica, né? O que é isso? Por conta dessa imigração árabe que teve. Nós temos uma igreja ortodoxa que também está ligada à colônia árabe, né? Enfim, então, entre outros aspectos, né? Na culinária, na música. Então, quando você vai resgatando isso, você percebe a importância que foi a ferrovia. Então, não foi uma importância apenas econômica, ela foi muito importante economicamente, mas ela foi muito mais do que apenas uma importância econômica. Ela vai para o lado cultural, o lado religioso, o lado das várias formações culturais, né? Então foi muito rico. Exatamente. Na sua visão, quais foram os acontecimentos mais importantes que moldaram a identidade de Anápolis? Eu costumo sempre que eu toco nessa questão, nós temos 2 pontos que eu penso que são assim, bem marcantes e que servem para a gente, a partir desses 2 pontos, a cidade ela passa a muda de patamar. O primeiro é a ferrovia, com certeza. Porque antes da ferrovia, Anápolis tinha era uma vila, mas é uma vila meio que de economia de subsistência, porque é tudo muito longe, então você não tem uma atividade muito dinâmica. Então a ferrovia é o primeiro ponto, por todos esses fatores que nós colocamos, né? Ela traz imigrantes, ela traz cultura, ela traz dinheiro, ela traz outros aspectos, digamos, da vida social. Por exemplo, outro ponto que é interessante lembrar, que por conta desse desenvolvimentismo, Anápolis, ainda ficando no campo da ferrovia, ela fez com que a cidade construísse 4 grandes cinemas que eram cine-teatros. Nossa. Porque eram tão grandes, ao ponto do maior deles caber mais de 1.200 pessoas. Nossa. E esse cinema ele está... próximos ainda, né? E próximos ainda, né? Próximos. Todos próximos. Impressionante o quanto... E aí, assim, é interessante, um deles, que era o Cine Santa Maria, Santa Maria é aquele que fica ali na Praça Bom Jesus, que hoje é um mini shopping. Sim. Ali era um cinema. O outro cinema é o Cine Rocks, que é em frente em frente à igreja, ao Hospital Evangélico. Tinha o Vera Cruz, que não existe nem sintoma dele mais, que ficava na 7 de setembro, na rua atrás da Brasil, lá na frente. E o Santa Maria, que ficava no final também do Evangelho. Bem no sinaleiro, que também está desfigurado ali, né? Enfim, isso mostra, e tinha um dado interessante, o Cine Vera Cruz, ele era um cinema que os filmes dele saíam primeiro aqui em Anápolis do que em Goiânia. Quer dizer, hoje nós invertemos o processo, né? Então, assim, e era um cinema, assim, para entrar lá, tinha que entrar assim, igual vocês estão, de paletó. Não entrava de short, não. Era um cinema, assim, chique da cidade, entendeu? O cara entrar de chinelo, não, tinha que entrar de sapato, de calça social, entendeu? Então não podia entrar de qualquer jeito. E todo mundo respeitava, né? E todo mundo respeitava, as pessoas já sabiam que o Vera Cruz é o cinema que você tinha que entrar com uma certa condição, né? Então eu acho que assim, tudo isso tem a ver com a ferrovia. E o segundo momento, que eu acho que o segundo momento, é exatamente a construção do que vai da base aérea ao DAIA, que é um complexo só, né, que você tem ali. Porque esses 2 empreendimentos, eles deram outro salto de qualidade na cidade, em todos os aspectos também, do ponto de vista da cultura, do ponto de vista, por exemplo, você traz a base aérea, você tem que trazer todo um corpo militar junto. Esse corpo militar, ele tem uma renda acima da média do brasileiro, ou do anapolino, melhor dizendo, né? Então isso vai gerar um forte consumo no mercado local. Então, enfim, você percebe, então não é só uma base. Quando a gente fala da base aérea, ela tem todo um investimento econômico, né, que gerou no município da cidade. O DAIA também, né? E o DAIA, sim, porque o DAIA vem logo na sequência, né? O DAIA de 73, o DAIA de 76. Então, são investimentos que deram um aumento, digamos, desse dinamismo da cidade. Tudo, né? Então, eu acho que são esses 2 grandes momentos. E é importante dizer, são 2 grandes momentos feitos com o capital do Estado. Então, o Estado tem um papel importante no desenvolvimento, né? E a ferrovia, ela ocupou um lugar muito especial, central nas suas pesquisas, né? Sim.
E o senhor já citou, mas tem algum impacto maior que você vê que a ferrovia trouxe para o desenvolvimento da cidade de Anápolis? Olha, além desse aspecto, por exemplo, nós tivemos aqui na cidade uma coisa totalmente inusitada, que era coisa que você não tinha nem no estado de Goiás. Anápolis tinha 2 bancos. Sim. Então, você vê, isso mostrava assim, a força econômica do município, né, diante dos concorrentes, digamos assim, né? A cidade chegou ao ponto de ter dois bancos, porque havia uma certa rivalidade política em 2 grupos na época, né? Então um grupo criou um banco, outro grupo foi e criou outro banco, então ficaram 2 bancos na cidade. Isso é um fato totalmente novo no estado de Goiás. Goiânia não tinha banco, porque eu falo assim, tinha os bancos nacionais, não tinha aqui, né? Mas o banco nosso, o BEG, que é o primeiro banco que nós vamos ter, o BEG vai ser criado na década de 60, né? Então, assim, final de 50 o BEG. Então, quando o BEG foi criado, a Anápolis tinha 2 bancos. Nossa. Então você vê como é que é interessante. O BEG nem existe mais hoje, né? Certo? Foi consumido por outros bancos. Um desses bancos é o espaço que hoje é o Hotel Itamaraty. Exatamente. Uma edificação que para a época, né, professor, moderníssima. Era impressionante. Moderníssima. Esse livro, que você está citando muito o livro do tempo da ferrovia, ele foi contemplado. Ele foi homenageado em 2004, se não falha a memória. Ele ganhou o prêmio estadual de livro cultural do ano. Nossa. Pelo governo do estado. Na época o governo ainda era o Marconi Perillo. Teve uma cerimônia lá no palácio, não sei o que, aí homenageou e esse livro foi escolhido, né? Então um livro que realmente marcou, assim, né, assim, marcou bem a minha carreira como intelectual, digamos assim, né? E essa questão também de dados, né? De informações, que mais pesquisas, né, continuam seguindo, porque foi levantado esses dados nesses livros, né, professor? Sim. E isso entra um pouco no que a gente vai seguir agora, que é falar sobre a questão do patrimônio, da preservação, que é a questão da educação patrimonial, né? Eu tive a alegria de ter a presença do senhor também num projeto que a gente desenvolveu, que é o Patrimônio Cultural Anápolis. Sim. Até aproveito para indicar para o pessoal que está aí no YouTube, buscar, né, o Patrimônio Cultural Anápolis, que é um material que conta um pouco sobre dos espaços aqui e tem uma participação, uma entrevista com o senhor também. E isso é um trabalho que a gente precisa muito ampliar, né? A questão da educação patrimonial. Para o senhor, o que significa preservar, né, o patrimônio histórico de uma cidade? Porque a gente tem esse imaginário ainda de que conservar é apenas deixar ali um prédio antigo. Mas Exato. O que é a importância, a significação, né, do preservar o patrimônio histórico? Eu vou usar para responder essa questão um artigo que está no estatuto nosso do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, né, de Anápolis, desculpa, né, que é o seguinte: a função de quem trabalha nesse campo é não só preservar, pesquisar e divulgar, né? Porque assim, e cada um cumpre uma função, né? Por exemplo, eu quando eu estava fazendo minhas pesquisas, né, eu fiz depois outros livros sobre Anápolis. Um local que eu pesquisei, as pessoas até achavam que eu era funcionário do museu, foi lá no museu, que eu ia tanto no museu, que um dia a pessoa chegava lá e queria que eu atendesse, né? Que eu estava lá, eu chegava e ficava assim 3 meses no museu, porque realmente lá tem muito material, né? De escrito dos anos 30, né? 40 e tudo, né? Então, assim, a minha concepção dessa área é assim: você tem que preservar, é importante ter um museu, é fundamental, mas é importante você criar mecanismos de pesquisa dessa cultura, porque às vezes aquele material que está ali é um material bruto, ele precisa ser trabalhado, precisa ser relido, né? Vou dar um exemplo. Eu escrevi um outro livro chamado História Política de Anápolis, né? Esse livro, ele tem 44 tabelas. São tabelas inéditas que você encontra em livro nenhum. Eu falo, como é que eu criei essa tabela? Eu criei essa tabela usando o jornal dos anos 40, 50 e 60 lá do museu. Eu peguei todas as eleições de Anápolis, desde a primeira eleição de Anápolis é de não era nem chamava Anápolis, a gente chamava Vila, é de 1893. Porque essa coisa é muito interessante, quer dizer, desde 1893 que a gente elege prefeito, só que eu chamava intendente, não era prefeito ainda, né? Então, assim, eu tenho todas essas eleições até o ano que o livro foi feito. O livro foi feito em 2007, então eu vou até na eleição do Pedro Sayão.
Então, assim, até na eleição do Pedro eu tenho todas as tabelas de todas as eleições e aí eu faço os comentários, né? Quer dizer, então o preservar ele é importante, mas você tem que ter alguém para poder interpretar, fazer e divulgar isso. Então, se não fosse o museu, eu costumo dizer isso, se não fosse o museu, não tinha o Juscelino. Porque eu ia pesquisar onde? Né? Eu tenho 3 livros escritos e que a minha matéria básica foi tirada lá do museu. Então, por isso a importância de você preservar o material. E agora fiquei sabendo, né, que está sendo digitalizado. Então, parabéns por esse processo, porque é fundamental, porque aquele material ele acaba mesmo, então tem que digitalizar. Né? E assim, então, a minha ideia de memória é essa, né? Você preserva, mas você cria condições de você divulgar e isso gera pesquisa. Então, quando você junta essas 3 coisas, aí você tem um trabalho muito mais conceitual, muito mais elaborado, né, para servir, para que a comunidade possa utilizar isso, né, da melhor maneira possível. Perfeito. Já entra um pouco também no que a gente colocou aqui, que como o senhor vê, né, Anápolis tem conseguido preservar o patrimônio histórico e cultural? Quais são esses principais desafios nesse trabalho, na visão do senhor? Aqui em Anápolis nós temos alguns arquivos que foram preservados, foram construídos. Né? Eu, por exemplo, a Igreja Católica construiu um arquivo lá muito interessante, muito bom. A CIA também fez o seu. A UEG tem lá o Centro de Documentação, né? O Museu Histórico tem. Nós, no Instituto Histórico, estamos tentando também fazer esse trabalho. Né? Então, eu acho que existem iniciativas, né? mas você acha que você pode fazer esse trabalho ainda de forma mais acelerada. Eu acho que existem iniciativas, as pessoas entendem que isso é importante. Né? Agora, mas para que isso acontecer, você precisa de ter políticas públicas, né? Porque quem, na verdade, a gente olhar não só em Goiás, olhar no Brasil, olhar no mundo, essa iniciativa é uma iniciativa que parte do poder público, porque tem parte dele, né? Porque é ele que desenvolve esse tipo de trabalho, porque geralmente não é um trabalho que é rentável, né? Sim. Então a iniciativa privada tem certa dificuldade com isso, então é o poder público que tem que fazer esse trabalho mesmo, né? E há algum patrimônio material ou imaterial que o senhor acredita que deve receber mais atenção e proteção na nossa cidade? Eu acho que nós temos alguns prédios na cidade, né? Assim, outro dia eu estava fazendo um debate sobre essa questão, assim, por exemplo, você fala assim, por exemplo, quando a cidade cresce, é natural, isso acontece com toda a cidade, não é só nada, é natural que o centro dela perca importância. O centro da cidade, daí, né, a gente fala assim, a gente estava citando o exemplo do museu, né? Então, o museu do cinema, no auge do cinema, você tinha 20 mil pessoas circulando à noite na cidade, ali entre sábado e domingo. 20 mil pessoas. Nossa, caramba. Não tem, porque você tinha 4 cinemas, os cinemas com mais de 1.000 pessoas, então você faz as contas aí, 4, 5 sessões, dá 20 mil pessoas. Então você tinha 20 mil pessoas circulando ali. O centro da cidade de Anápolis, no sábado, ele está morto, né? Sábado e domingo você não tem ninguém, né? Às vezes você tem alguns eventos. Então, sim, pode revitalizar? Pode. Por exemplo, existem projetos interessantes de revitalização. Tem até um projeto que eu gosto muito, que é aquela ruazinha, que é onde passava a ferrovia, que ela é bem pequenininha, cheia de pequenos comércios, ali perto do lado da estação ferroviária, né? Rodoviária ali, né? Rodoviária urbana, né? Terminal urbano, terminal urbano. Do lado da estação, do prédio da estação. Do prédio da estação, aí se você continuar ali, tem uma rua bem pequenininha ali, assim, né, e é cheio de pequenos comérciozinhos, né? Aquela rua podia ser revitalizada, tem inclusive um projeto com o pessoal da arquitetura disso, né? Sim, seria muito interessante, você daria ali uma motivação para as pessoas irem ao centro da cidade à noite ali, fecharia aquela rua, faria ali, né, alguns atrativos culturais, daria um belíssimo projeto ali. É o que eles chamam de Rua do Lazer, né? Exatamente. Que você dá uma opção e normalmente, pelo menos nos outros países, quando você vai para a Europa, você vê essas ruas, né, que são fechadas principalmente para o trânsito. Exato. Tem muito restaurante, que são locais que a família pode ir, que você tem opções ali de música. Exato. Então você consegue ter essa movimentação. Eu creio que pelo menos o planejamento do plano diretor que eles estão fazendo agora, acho que eles estão indo muito por essa linha, né? Eu acho muito interessante. E nesse caso específico, ela nem criaria um grande impacto, digamos, rodoviário, porque é uma rua pouco circula carro, né? Então não teria um grande impacto. Assim. Então acho que é muito interessante, assim, digamos, começar por ali, digamos assim, né?
Fica aí uma... Começar por algum lugar, né? Eu acho que ali... Fica a dica, né? Ali é bem interessante, viu? E nesse sentido também, né, é um processo quase que inevitável, né, do planejamento urbano e tudo mais. O crescimento urbano, ele tem essa dificuldade de conciliar a preservação da memória e a identidade da cidade. Isso. Como que o senhor indica como conciliar essa relação? Isso aí é um fenômeno, não é um fenômeno nem anapolino, nem brasileiro, isso é um fenômeno mundial. O mundo todo a gente convive com isso. Alguns países, eles... O que é feito, né? De novo, isso parte de iniciativa do poder público, não tem como, é o poder público que tem que tomar essa iniciativa, né? Diz, olha, tal espaço é um espaço importante para a memória do município, como foi feito, por exemplo, com a estação ferroviária, né? A estação, algumas pessoas me perguntam, qual o prédio que você acha o prédio mais importante de Anápolis? Para mim é a estação ferroviária, pelo que representou a ferrovia. Então eu acho que quando teve aquela recuperação, foi realmente um grande negócio. Eu acho que você faz isso, mas isso só pode ser feito pelo poder público, né? Então, assim, você pode ocupar esses espaços, tem outras... Isso, claro, eu acho que tem que se fazer um estudo técnico, tem que pegar pessoas que é da área, né, para ver, olha, tal prédio é interessante, né? Porque hoje nós temos, na verdade, se não falo memória, parece que só 11 prédios tombados. Eu não sei se um dia é correto, mas acho que é mais ou menos isso, né? Eu acho que nós podemos ter mais, né? Enfim, né? Para que você... Eu acho que tem outros espaços que eles mereciam ter tombados, porque correm sério risco de serem derrubados, né? Porque é a lógica normal de qualquer desenvolvimento, né, da economia. Você vai, independente se derruba uma casa assim, eu vi acontecer isso com a casa na rua do Cine Rocks, uma casa antiga que tinha lá, derrubada para virar estacionamento. Aí dá para a gente que é da área, dá uma dor no coração, né? Mas de novo, mas isso passa por uma política pública mesmo, né, que teria que fazer esse trabalho, né? E é um papel até de mediação mesmo, Exato, né? Por isso, né? porque tem conflitos de interesse e a gente perceber a relevância daquilo para a comunidade, né? Exatamente. Você vê, por exemplo, vamos pegar aqui, nós temos em Goiás um caso bem emblemático, que é a cidade de Goiás, que é patrimônio da humanidade, né? Ora, teve muitos problemas, teve gente que não queria, porque isso ia criar alguns problemas. É um embate público mesmo, mas aí houve toda uma movimentação e acabou conseguindo, né? Isso para a cidade se viu como um atrativo turístico muito grande, quer dizer, você teve uma revitalização turística da cidade muito grande com essa questão do patrimônio, tá? Eu costumo dizer o seguinte, né, quando a gente discute outras temáticas, né, o mundo ele vive uma crise mundial de emprego, isso é uma crise mundial por conta da alta tecnologia. O que vai salvar o mundo é cultura e lazer. É cultura e lazer. Porque assim, é onde você vai poder gerar empregos, onde você vai poder... Você está entendendo? Por exemplo, você pega assim, Caldas Novas não tem problema de emprego. Lazer, né? Sim. Gramado também não, fiquei sabendo que lá não falta trabalho para ninguém. Então, assim, você percebe assim, são áreas que, se elas forem devidamente cuidadas, a área de turismo, a área de lazer, essa área cultural, elas têm um potencial de geração de emprego imenso, sabe? Que você poderia amenizar essa perda de emprego natural com a tecnologia no setor produtivo, que vai acontecer, que é inevitável que isso aconteça. Não tem como lutar contra isso, né? Jeito. Isso é a diferença da economia criativa, né? Ela lida com recursos que não são escassos. Né? Que é a diferença da nossa outra relação, né, com uma economia que tem a sua limitação, que chega num momento ali de ciclos que vai dar algum desequilíbrio. Nós estamos com empresas no Japão e na China que elas ficam até apagadas, que é só máquina fazendo máquina. Então, assim, você vai ter... Tem uma filósofa que eu gosto muito, que ela é já falecida, a Hannah Arendt, que ela fala assim que a maior tragédia da humanidade vai ser um mundo de trabalhadores sem trabalho. Então ela já estava prevendo, ela falou isso na década de 50, quer dizer, né, já estava no processo inicial, né? Então assim, vai ser uma grande tragédia, né? Mas enfim, eu acho que a cultura tem esse potencial, sabe, de geração de emprego. Com certeza. Qual que é a importância de conhecer a história local para fortalecer o sentimento de pertencimento da população da cidade? Ela é fundamental, porque assim, se você... eu vou responder essa pergunta citando um outro autor que eu gosto muito, que é o Erich Fromm, que é um psicólogo sociólogo.
ele é humanista, e ele fala muito o seguinte: amor, o que é amor? Ele tem um livro chamado O que é Amor? A arte de amar, a arte de amar. Ele fala assim: o amor precisa de 3 coisas, uma delas é conhecimento. Se você não conhece, você não tem jeito de se amar. Entendeu? Então, assim, então ele cita as outras coisas lá que não vê o caso aqui agora, mas eu lembrei do conhecimento, né? Ou seja, assim, porque se você não conhece, né? Se você sabe, olha, isso aqui é importante por isso, por isso, por isso. Então, por isso que a gente educar as pessoas, né? Educar as gerações com esses conhecimentos, as pessoas passam, olha, isso aqui é importante por isso, por isso, por isso, né? Então, assim, por exemplo, por que colocar um avião lá na praça, lá, né? Então, é importante a pessoa saber por que aquele avião está lá, entendeu? Não é só colocar um Mirage ali e pronto, não, né? Mas por que esse Mirage está aqui? Então, será que as pessoas sabem por que aquele Mirage está ali? Então, ou seja, então é importante, esse é o conhecimento. Isso aí, de novo, aí passa por um trabalho, né, de educação cultural que passa pelas escolas. Eu acho que a escola pode fazer um papel importante nisso, né? Fazer esse trabalho de parceria, né, considerando que tudo é patrimônio público, né, tudo é o espaço público, então a escola pode desenvolver, né, aulas com os alunos para preparar essa garotada para, né, ter esse sentimento, né, e com aqueles que não tiveram essa oportunidade de estudo, que são, digamos, os mais velhos, os adultos, né, fazer esses programas, né, esses programas de visitação, né, quer dizer, lá na estação ferroviária mesmo tem muita visitação de escola, que as pessoas vão lá e contam um pouco a história da cidade, né. Então, se você não conhece, você não gosta. Então, o gostar começa pelo conhecimento. Sim, e fazendo uma ligação, como que você acha que pode despertar as novas gerações a ter interesse pela história, pelo patrimônio? Eu acho que ela tem, esse é o caminho, ou seja, desde ali, por exemplo, a gente sabe que o município trabalha com a educação infantil, né? Então, desde a educação infantil, já que esses meninos tivessem, sei lá, uma vez no mês, ou uma vez por semestre, 2 vezes no ano, né? Que eles pudessem visitar os espaços públicos, né? Faria ali um calendário, né? Então esse calendário, olha, escola X tal, vai estar no museu, depois ela vai estar lá na estação ferroviária, depois ela vai visitar lá a Praça Bom Jesus, que tem uns espaços culturais ali, né? Então eu acho que isso faria com que ela criasse, em Anápolis tem, né? Porque às vezes tem gente que fala que não tem nem museu, né? Bom, por quê? O conhecimento. Se você não conhece, não tem jeito de você gostar. Exatamente. Então, eu acho que esse trabalho, para mim, eu penso o seguinte: se ele fosse um trabalho feito na escola de forma coordenada, nas escolas, já com os alunos lá do ensino fundamental, né, eles cresceriam com essa imagem que a cidade tem esses espaços, que ele pode visitar, que ele pode conhecer. Né, e sabendo que a gente tem mais de 100 escolas, né, municipais em Anápolis, sem contar estaduais, que é ensino médio. Eu não sei quantos alunos. O último número que eu tive da escola era mais de 30 mil alunos. Sim. Né? Não sei se são esses números ainda, né? Mas assim, você tem 30 mil alunos para você poder dar essa formação, né? Que dele poder visitar esse espaço. Será quantos deles já visitaram, por exemplo, a estação ou visitaram o prédio ali na Praça Bom Jesus? Exatamente. Né? Na Galeria das Horas. Né? Então eu acho que passa, portanto, então vou retomar esse conceito do Erich Fromm, pelo conhecimento. Se você conhece, você começa a gostar. Aí você passa a amar depois também, né? É verdade. Eu estou tentando lembrar uma frase, acho que é o Ulisses Guimarães que fala também, nesse sentido, né? Que só se preserva o que se conhece, né? Só se ama o que se conhece, alguma coisa nesse sentido. Nesse sentido. E é isso, se não conhecer... Porque se você não conhece, não me interessa, nem sei que existe esse negócio, né? Então por que eu vou preservar isso? Aí eu já fico pensando no spoiler, né, Rafael? Já está preparando aí. Está preparando um projeto exatamente disso. Nesse sentido. Se der tudo certo, esse ano ainda sai. Né? Esse ano vai sair. Professor, dentre, né, todas essas suas pesquisas, houve alguma descoberta ou história que mais marcou o senhor? Olha, assim, como eu não conhecia, eu fui conhecendo, porque cada momento dela tem assim, momentos que foram marcantes para mim, né? Porque para mim eram descobertas novidade que eu não tinha, né? Então, a gente tinha uma visão geral da história da cidade, mas não uma visão específica, né? Então, por exemplo, quando eu escrevi 3 livros sobre a cidade, né? O primeiro foi o da ferrovia. Quando eu escrevi a ferrovia, o que mais me impactou foi a questão dos imigrantes. Assim, eu quero saber que a cidade recebia essa quantidade enorme de imigrantes. Eu ficava encantado de ver. Eu mesmo, na minha família veio nessa época, né, da colônia, veio na marcha para o oeste, da colônia agrícola foi lá para onde a cidade de Ceres, depois veio para Anápolis, né, com meu avô.
Depois, quando eu escrevo o livro O Ensaio sobre a História de Anápolis, o que mais me impactou foi a cassação do vereador Geraldo Tiburcio, né? Ele era um vereador em 64, ele era um vereador analfabeto, da construção civil, preto e comunista. Aí teve o golpe. O destino dele foi certo, né? Ele foi caçado. Então aquilo impactou bastante a forma que ele foi caçado. Ele não foi caçado pelos militares, ele foi caçado pelos próprios vereadores. Nossa. Os vereadores ficaram com medo da presença dele e aí antecipou e já caçou. Então aquilo eu achei muito, assim, muito original. Eu não conheço outro caso no Brasil. O caso era um caso único, né? E quando eu fiz o livro sobre a história política, esse que eu consegui elaborar 44 tabelas bem originais, o que marcou foi exatamente a hegemonia durante muito tempo que o MDB teve na cidade, ao ponto de teve épocas que você tinha 17 vereadores, eles elegiam 13. Nossa. Isso nunca aconteceu na história da cidade. Em nenhum momento de um partido eleger 50% da bancada. Isso não existe. Né? Então, eles conseguiram. Então, assim, tem fatos assim, realmente assim, são bem assim, pitorescos que a gente fala. Isso aqui não acontece mais nunca na história. Né? Foi só dessa vez. Entendeu? Então, você tem alguns fatos assim, bem marcantes. Né? E a família Santilla, ela teve muita influência aqui nessa época, né? Dos anos 60 ali, olha, a partir do final dos anos 60 até o começo, até a década de 90, a política napolina passava pela família Santilla. Não tinha como, né? Eles tinham essa hegemonia. Inclusive nessa questão dessa bancada, essa bancada de 1982. Eles tinham, dos 17 vereadores, eles fizeram 13, 14. Não foi 13, e os outros partidos eram 4. Ou seja, então é um negócio assim fora do comum, fora da curva, né? Como se diz, né? Professor, outra coisa, a gente estava falando dessa relação dos mais novos, né? Qual a importância o senhor vê da história oral e dos relatos de moradores mais antigos para preencher essas lacunas existentes aí dos registros oficiais e do imaginário também? Olha, isso é tão importante. Eu, em casa, eu tenho 2 livros que são assim, bem marcantes para mim. O História dos Velhos e a História Falada. A História Falada é de um inglês Thompson. Porque é o seguinte, porque isso nós chamamos de memorialista, né? Quer dizer assim, aquilo que eles vão relatar, você não vai encontrar escrito em lugar nenhum. Então é extremamente importante que tivesse um projeto, né, que pudesse... algumas cidades fazem isso, por exemplo, monta, digamos, uma espécie de estúdio igual esse aqui, aí você convida, por exemplo, uma pessoa de, sei lá, 70 anos, 80 anos, para ele vir cá falar. A relação dele com a história da cidade, aquilo fica gravado, isso é um documento. Então isso é uma coisa barata de fazer, porque as pessoas gostam de falar. Né? Então, assim, é extremamente importante. Se nós temos livros que relatam isso, sabe assim, a questão, os idosos falam. Então, assim, é muito importante, porque tem coisas que você não vai encontrar escrito em lugar nenhum, vai estar só na memória dessas pessoas. E aí, essas pessoas morrem, você perde essa memória toda, né? Fica a dica aí, Danilo. Eu acho que é um projeto muito interessante você pegar essa. Inclusive, lembrando aqui, o Arnaldo Salu, né? Um historiador Sim. aqui na cidade, ele fez um projeto nesse sentido. Foi. E tem, se a gente buscar aí no YouTube também, tem um projeto nesse sentido, dos distritos, pessoas, né? Bem nessa ideia de câmera parada, a pessoa sentada e falando, sem muita edição, né? Exato. Agora, você me pegou assim meio de surpresa, tem uma pessoa que fez, ela até me entrevistou uma época, ele falando, não vou lembrar o nome agora, ele estava fazendo um pouco esse trabalho, sabe assim, de pegando algumas pessoas, relatando para poder contar a história da cidade na sua visão, na sua versão. Então, é uma coisa muito rica. Esse relato é muito rico, sabe? Sim. Por exemplo, nós fizemos aqui uma entrevista no jornal nosso com o Romualdo Santilla, só para dar um exemplo. Nós gravamos a entrevista, está gravada. Porque isso que está no jornal, assim, nós conversamos 2 horas com ele. Isso aqui é só um pouquinho do que foi a conversa. A conversa mesmo demorou. Ele chegou lá, das 7 horas, nós vamos sair das 9 horas da noite. Então foi 2 horas de conversa. Então esse relato é muito importante, né? Porque tem coisas que não vão aparecer no papel. Sim. Esse ano, né, a União Literária Napolina dedicou ao senhor o ano cultural de 2026. Como o senhor recebeu essa homenagem? O que ela representa para a trajetória do senhor? Olha, recebi com alegria. É importante, né, assim,
O Brasil está aprendendo uma coisa, a gente está vendo acontecer isso em várias partes, né? Se homenagear as pessoas quando elas estão vivas ainda. Porque assim, geralmente o pessoal se homenageia só quando já morreu, né? Então eu acho importante, assim, brincadeiras à parte, mas eu achei muito, muito legal, assim, a Natalina é uma pessoa muito, muito engajada com a cultura, né? Então eu achei, assim, muito significativa a homenagem que ela fez, né? Gostei muito. E assim, para a gente, né, que escreve, que pesquisa, porque eu, na verdade, eu escrevi primeiro literatura do que ciência. Eu publiquei meu primeiro livro em 1985 de poesia. Nossa. Então, meu primeiro livro está fazendo 41 anos, né? Nossa. Então, assim, depois que eu fui fazer ciência, então eu já escrevo com a literatura, daí meu contato com o Paulo Nunes Batista, que era na literatura, que negócio todo, né? Então, assim, eu fiquei muito, muito feliz, satisfeito, e para a gente, para que o homenageado, né, para ele é um reconhecimento de um trabalho, né? E é importante a gente ser reconhecido, né? Eu acho que todo mundo gosta de ser reconhecido pelo trabalho que faz, né? Sim. A gente gostaria de ficar muito mais tempo, já vai entrar no último bloco, né, Rafael? Exatamente. Mas fala um pouquinho também, professor, do Instituto, né? Okay. Fala o trabalho que vocês estão desenvolvendo, que é recente, né, o Instituto, mas trabalhando com história, com a memória também da cidade. O Instituto, ele nasceu tem um ano, né, na verdade. Nós agora, dia 30 de junho, completamos um ano, né? O Instituto, ele nasceu de uma junção de professores, é um grupo bem eclético. Nosso grupo, ele tem advogado, ele tem jornalista, ele tem pedagogo, ele tem historiador, ele tem psicólogo, ele tem sociólogo, porque, assim, apesar do nome, né, esse Instituto Histórico e Geográfico, porque esse é uma marca nacional. Porque tem o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, né, que tem quase 200 anos, ele é de 1838. Você tem o Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, que tem quase 100 anos, ele é de 1932, né? E nós resolvemos criar o Instituto Histórico e Geográfico de Anápolis. Foi uma conversa que nós tivemos com um grupo, né? Inclusive aqui da Câmara, o Marcos Carvalho, ele faz parte desse grupo, né? Foi inclusive uma ideia que nós tivemos lá, ele fez o convite, falei, vamos, aí convidamos o professor da UEG, professor da UFG. Então nós temos hoje 4 doutores que fazem parte do grupo, né? O doutor Zé Fábio, que inclusive ele é companheiro de vocês na secretaria. Gerente de patrimônio. Né? O Zé Fábio. Nós temos a doutora Júlia, que é doutora em História, que é professora da UEG, a doutora Jandes, que é doutora em Geografia, eu tenho doutorado em Sociologia, a outra equipe, que não é doutora Emerson. O vice-presidente do Instituto é o Dr. Luiz Carlos Mendes, que é o atual presidente do Conselho Municipal de Cultura. Então, assim, é uma equipe bem qualificada, né, que nasceu com essa ideia, olha, vamos também dar a nossa contribuição para a discussão da história de Anápolis, né? Tanto que nós estamos agora, nesse exato momento, promovendo um curso sobre história de Goiás. Esse curso está sendo todo sábado, né? A gente usa a sala da UEG, porque lá no Instituto não cabe, né? Tivemos um primeiro curso, foi sobre história de Anápolis, né? Quer dizer, para mostrar exatamente a importância da história. Foi um curso assim, nós, como as salas são pequenas, nós tínhamos só 40 vagas, tivemos 60 inscritos no curso de história de Anápolis. Foi uma grande surpresa, né? A gente até pensou, de quando terminar agora, retornar com o curso de história de Anápolis, né? Então, assim, o Instituto, ele traz isso. Aquilo que a gente falou, não é só preservar, mas você pesquisar e divulgar, né? Então, nós participamos já aqui na Câmara também do projeto que teve aqui pela vereadora Andréia, né, da memória da Câmara. Nós participamos também como consultor desse projeto, né? Temos a nossa revista, na verdade é o jornal. Nós estamos programando agora a revista para outubro e novembro. A revista é uma coisa mais acadêmica, ao estilo daquela revista das universidades, né? Que a gente chama de revista, mas na verdade é um livro, né? Publicação de artigos. Exatamente, nessa linha, né? Então nós estamos preparando essa revista para outubro e novembro, né? Aí eu falo assim, qual que é a temática? A temática é Anápolis. Então pode ser sobre economia, sobre religião, sendo Anápolis, se a temática for sobre Anápolis, interessa para a revista. Os artigos já estão chegando, já recebemos 2 artigos já, nós nem divulgamos ainda assim, para valer, já tem 2 artigos lá já prontos, que vocês já mandaram. Então assim, o Instituto ele nasceu com esse projeto, com esse propósito, né? E fazer parcerias, na medida possível, com o setor público municipal, que fica aqui, né, o nosso desejo de uma parceria, né, com a Secretaria de Cultura, com a Prefeitura de forma geral, né, para a gente fazer projetos. Nós temos já a doutora Júlia e o doutor Luiz Carlos Mendes, eles entraram no edital da FAPEG, né,
para poder publicar um material nosso, né? Inclusive esse da revista, né? Enfim, esse é o nosso trabalho. É um trabalho de 1 ano, né? Que por ser um período curto, que a gente fala assim, mas já produziu muita coisa. Então a gente está bem animado com o grupo, né? Vem muita coisa boa pela frente aí. Perfeito. Doutor Polonial, qual que é a cidade que o senhor gostaria que as futuras gerações de Anápolis encontrassem em relação à preservação da memória, do patrimônio? Bom, eu acho que você fala, qual que seria uma referência nesse sentido? Não. Que Anápolis, né? Qual Anápolis que as futuras gerações, na percepção do senhor, Sim, essas futuras gerações vão encontrar ou que você espera que elas encontrem? Eu espero que encontrasse uma cidade que você tivesse os seus patrimônios, né? Porque assim, aqueles prédios que representam um pouco a história da cidade, que eles estivessem preservados, né? Preservados para que a memória não fosse perdida. Porque assim, se a gente perder esses espaços e aí perde o conhecimento, aí perde a importância, né? Então as pessoas não vão nem lembrar que esse negócio existiu um dia, né? A gente fazer muito aquilo um pouco, né, que o Japão faz, né? O Japão moderniza, mas preserva, né? Então eu acho por quê? Porque essa memória que dá força, que dá pertencimento e que dá identidade a um povo. Se você perde isso, você perde a identidade. Você perde a identidade. Então, se você não tiver como elaborar esse conhecimento, né, você vai perder essa identidade, e aí tanto faz morar aqui ou morar acolá, não tem nenhum sentido. Não tem sentido. Eu acho muito interessante também a ideia de que o espaço preservado, né, ele é um retrato. Isso. Né, ele é um retrato. E entrando em contato com essa imagem, né, com essa materialidade, você vai entender como que as pessoas andavam, né, em um outro tempo, como que as pessoas construíam, né? A gente entra no espaço do Museu Histórico aqui em Anápolis que foi revitalizado e tudo mais. Você vê o tamanho das paredes, você vê o que ficava próximo à rua, o que ficava. Então, o preservar, né, um prédio é contar muita coisa. Não é simplesmente o tijolo, o cimento, enfim. Você falando isso aqui, eu lembrei da foto, lá a gente falou muito da ferrovia, eu lembrei da foto, uma foto da época da inauguração, que ela é muito famosa aqui na cidade, né? Aí você pega aquela foto, você analisa as pessoas, o comportamento dos homens de chapéu, as mulheres com aquelas roupas longas, né? Quer dizer, então assim, você tem todo um cenário que você pode discutir ali só na área de investimento. Né, discutir porque é uma identidade daquela época, né? Então assim, e tem uma foto dessa que a gente foi até colocada aqui nesse memorial, que tem essa doutora Júlia, que é a nossa professora, ela está na foto, só que na foto menina. Ela se achou na foto. Então a gente tem uma dessas fotos, né? A gente estava olhando as fotos, lá, esse aqui sou eu, porque ela morava perto do mercado municipal, né? Aquele mercado municipal lá, e o pai trabalhava lá, e elas iam lá, menina lá, para ficar lá com o pai, e tiraram a foto lá, e ela aparece na foto, lá na inauguração da estação ferroviária. É bem na foto da inauguração da estação ferroviária ali. Nossa. Não na época, mas depois, né? Porque mas ela menininha, ela devia ter menos de 10 anos, mas ela conseguiu se identificar na foto. Eu acho essa relação muito interessante, de tempo e espaço, né? Você vê a fotografia, de repente você está naquele espaço, viagem no tempo, né? Vai para questões filosóficas. Quando entra na cidade de Goiás, para mim é um exemplo, assim, você parece que sai do tempo, né? 2026. Faz uma viagem. Faz uma viagem. É verdade. E, para finalizar, qual que é a mensagem que o senhor gostaria de deixar para os anapolinos sobre a importância de conhecer a própria história? Aquilo que a gente conversou durante todo o nosso tempo, né? Assim, o conhecimento, eu acho que a gente precisa conhecer, né? E para conhecer é fundamental que também crie mecanismos, condições para isso, né? Então, por isso que eu acho que precisa desenvolver projetos no sentido de você trazer essa população. Muitas vezes a população não conhece, porque ela às vezes nem sabe que existe, né? Então, mostrar que existe. Eu acho que se isso for feito, né, as pessoas vão dar mais importância para aquele evento ali, para aquele prédio ou para aquela memória, né? Que pode ser uma memória não só material, mas também imaterial também, né? Com certeza. Gostaria que o senhor deixasse as suas redes sociais, como que faz para encontrar o doutor, o Instituto?
Olha, o Instituto, nós temos um e-mail do Instituto, né? ihga897@gmail.com, e também temos o Instagram do Instituto, né? @ihga.anápolis, certo? Então, se o pessoal quiser acessar, quiser visitar o Instituto, né? O Instituto fica ali na Rua Leopoldo de Bulhões, 1199. Quem quiser visitar o Instituto está convidado, pode. Nós temos inclusive o celular do Instituto, né? Que é 3706-4270. Então as pessoas podem marcar um horário lá, a gente vai lá e recebe essa pessoa e mostra, né, o trabalho que está sendo feito lá. E para encontrar o senhor, para entrevistar, para marcar um jantar? Deixa eu conversar com vocês, eu não tenho rede social. Não tem? Não tenho rede social, mas eu tenho meu celular, né? Meu celular é 8308-3917. Perfeito. Né? Certo? Qualquer coisa a pessoa pode procurar também o Instituto e falar, não, quero encontrar o Polonial, como é que eu faço? Lá pelo Instituto, lá me encontro. Perfeito. A gente queria agradecer muito a presença do senhor por esse momento, que foi pouco, pelo tanto de história que você tem para contar, mas esse momento eu sei que vai ficar guardado aí na história e dentro do YouTube também para as próximas gerações avaliarem e analisarem tudo que foi falado aqui e cobrar também da gestão próxima ou da nossa, tudo que tem sido proposto para a cidade de Anápolis e para a preservação do nosso patrimônio, né? Que é muito importante para a nossa cidade. A gente agradece muito a presença aqui. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço o convite. Trying at the same shit, kinda tired trying to give a fuck. Saving grace has never hit the same end. I've been running out of luck, yeah. Said I've been running out of luck, yeah. Said I've been running out of luck, yeah. Said I've been running out of luck, yeah, 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 yeah. Kinda tired trying at the same shit.